Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, as irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou professor de Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá, pós-graduado em Libras. Sou permutado de Maricá aqui em Araruama, tá? Tenho hiperfoco em Fluminense, Titãs e leitura bíblica. Bora para a leitura da lição número 8, cujo tema é Um Coração em Harmonia com Deus. Textuais, 1 Samuel 17. Vamos ler 1 Samuel 17. 1 Samuel 1 Samuel 17, de 1 a 58. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu e tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grão tostado e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Por que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau.
veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse-lhe a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o entregará nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, escorreu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desabanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Objetivo: mostrar que um coração alinhado com Deus não teme gigante, porque confia no caráter e nas promessas do Senhor. O discipulado precisa formar discípulos que enfrentem desafios com fé madura e não com aparência de coragem. A maioria de nós conhece a história de Davi e Golias desde cedo, porém, quanto mais leio esse capítulo, mais percebo, não é apenas sobre um menino enfrentando um gigante, mas sobre um coração tão alinhado com Deus que não treme diante do impossível. Enquanto os soldados e até o próprio rei recuavam de medo, Davi avançava em fé. E isso não era autoconfiança, mas segurança no Deus que ele conhecia no secreto e que já o tinha livrado do urso e do leão. O discipulado verdadeiro precisa estimular esse tipo de fé, que não ignora o tamanho do desafio,
mas enxerga o poder de Deus acima de qualquer ameaça, que não se paralisa com o grito do inimigo, mas avança com a voz de Deus ecoando na alma. Todos nós já enfrentamos gigantes que nos fizeram tremer. Entretanto, assim como Davi, aprendi que quem caminha com Deus nunca está sozinho no campo de batalha. Ponto 1. O medo que paralisa e o coração que avança. Golias era enorme, não só em estatura, mas em arrogância. Durante 40 dias, ele desafiava o exército de Israel. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Se ele vencer ou vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. 1 Samuel 17, 8 e 9. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E sabe o que o povo fazia? Se escondia, e até o rei Saul também tinha medo. Tal sentimento paralisa e nos faz esquecer de tudo o que já vimos Deus fazer. Nos faz olhar só para o problema e perder de vista a promessa. Foi isso que aconteceu com os soldados. Eles olhavam para Golias e congelavam. Contudo, Davi chegou com outra visão. Ele ouviu o mesmo desafio, mas viu o problema à luz do Deus que servia. Disse: Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou ao soldado que estava ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O discipulado precisa ensinar que os gigantes sempre existirão, mas a maneira como os enxergamos depende do quanto conhecemos a Deus. Um coração que caminha com o Senhor não nega o perigo, mas não é dominado por ele. Afinal, quem nunca teve medo de desafios aparentemente grandes demais? Porém, Deus nos lembra, como lembrou a Davi, que ele nunca perdeu uma batalha e quem anda ao lado dele não luta sozinho. O discipulado saudável não forma pessoas que fogem dos gigantes, forma aquelas que avançam, mesmo tremendo, porque sabem que Deus vai à frente. O medo pode até bater a porta, mas não precisa dominar o coração. Ponto 2. O peso da armadura errada. Quando Davi se apresenta para enfrentar Golias, Saul tenta ajudá-lo ao oferecer sua própria armadura. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Era a armadura de um rei imponente e respeitável, mas não era para Davi. Ele tentou andar com ela, mas logo percebeu que não lhe servia. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. 1 Samuel 17, 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E então ele tira tudo e volta ao seu jeito. Retorna ao que conhece, ao Deus que já tinha usado com ele no campo. Quantas vezes no discipulado tentamos colocar armaduras nos outros? Fórmulas, padrões, pressões, como se todos tivessem que lutar do mesmo jeito. Mas Deus usa cada um com suas ferramentas, sua história e seu jeito único. Davi pegou a funda e as pedras. Simples, mas eficaz. Porque quando Deus unge, ele também prepara o caminho e os recursos. O que é importante é obedecer com o que temos nas mãos, e não com o que esperam que a gente tenha. Recordo que já tentei vestir armaduras que não eram minhas, tentando agradar, me encaixar, parecer mais adequado. Contudo, descobri que há mais liberdade e mais vitórias quando caminho do jeito que Deus me formou para ser. O discipulado não deve padronizar discípulos, deve libertá-los para serem fiéis àquilo que Deus confiou a eles. A armadura errada pode até parecer segura, mas só o que vem de Deus é leve, eficaz e suficiente. Ponto 3. Quando Deus é maior que o gigante. Davi não confiava na funda e nem nas pedras. Ele cria em Deus. Quando se aproximou de Golias, declarou com ousadia: Você vem contra mim com a espada, com lance e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 45.
Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa declaração revela que a verdadeira força de Davi estava em sua fé, não em sua técnica. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas uma guerra entre homens, mas uma batalha espiritual. Por isso acrescentou: Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Verso 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. É esse tipo de fé que precisamos cultivar, uma fé que reconhece a realidade do gigante, mas não se desespera, vê obstáculos, mas enxerga além. Uma fé que declara, com convicção, Deus é maior, sempre foi e sempre será. Todos nós somos tentados a confiar mais em nossas estratégias do que na presença de Deus. Porém, essa vitória nos mostra que a vitória verdadeira não vem da força, mas da fé. No discipulado, precisamos lembrar que a luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. Quando ele está presente, até gigantes caem como a pedrada, porque a batalha continua sendo dele. Conclusão. A história de Davi contra Golias não é só uma lição de coragem, é uma declaração de confiança inabalável em Deus. Enquanto todos os outros se deixaram dominar pelo medo, Davi ouviu o mesmo desafio, mas respondeu com fé. Não porque foi mais forte, mas porque conhecia o Deus a quem servia. Essa confiança não surgiu da noite para o dia. Ela foi construída no campo, nos momentos solitários, nas pequenas vitórias secretas. E isso é discipulado. Formar corações treinados na presença de Deus, preparados para enfrentar os gigantes da vida com convicção. Davi nos lembra que a vitória não depende de fórmulas, nem de armaduras emprestadas. Depende de andar em obediência com o que Deus nos confiou, de olhar para o gigante e, mesmo tremendo, dizer: A batalha é do Senhor. Quando nos vemos em lutas mais difíceis do que podemos vencer sozinhos, justamente é aí que Deus se revela maior. E é isso que precisamos transmitir. Vale a pena confiar em Deus sempre. Gigantes não caem pela força, mas pela fé em Deus. Para pensar e agir. Quais gigantes têm feito você recuar em vez de avançar? 2. Você está tentando lutar com uma armadura que não foi feita para você? 3. Como discipulado que você vive ou oferece ajuda a formar uma fé que vence o medo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.